com alegria esse irmão e essa irmã pro louvor aí, bem forte, vai. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Para encerrar, abraço lá em cima, glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E levanta bem alto o seu braço então e louva a Deus nessa tarde, pela graça que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos, recebendo todas essas informações, mas muito mais, recebendo essa formação que vem do coração de Deus, passando pelo coração desses sacerdotes e alcançando o nosso coração. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Agradeça, meu irmão, bendiga ao Senhor, glorifique ao Senhor pela graça que Ele deu a você de ser um escolhido, uma escolhida nesse trabalho tão lindo de defender a vida, de lutar pela vida. Agradeça ao Senhor por essa escolha. Ele que é o Deus da vida lançou sobre você, sobre mim, sobre nós esse olhar de misericórdia, para que nós pudéssemos atuar em seu nome, em favor da vida. Louvado seja, Senhor, bendito sejas, glorificado sejas, porque Tu és um Deus bom, misericordioso, um Deus que nos ama profundamente, Senhor. Bendito e louvado sejas. E com seus braços erguidos, solte a sua voz no Espírito agora. Feche os seus olhos um pouquinho e deixa o Espírito fluir no seu coração. É Ele quem move o nosso coração, é Ele quem move a nossa vontade em direção à vontade de Deus. Vem, Espírito Santo, fortalece-nos. Vem, Espírito Santo, abra a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para acolhermos todo esse conteúdo que está sendo passado e muito mais, Espírito Santo, para que tenhamos esse desejo que os nossos sacerdotes estão fecundando no nosso coração, o desejo de nos aprofundarmos, o desejo de estudarmos, o desejo de buscarmos aquilo que necessitamos, de material necessário para fazermos essa defesa da vida de forma enfática, porém contando que toda a graça vem de Ti, Espírito Santo. Infundi em nós a sabedoria, o dom da inteligência. Ilumina, Espírito Santo, os nossos pensamentos. Toca, Espírito Santo, os nossos sentimentos, os nossos afetos. Equilibra, equaliza os nossos sentimentos. Tira de nós todo o extremo nos sentimentos, nos afetos, e dá-nos o equilíbrio, a serenidade que vem de Ti, Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos mais uma vez. Agradeça ao Senhor, diga obrigado, meu Deus. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque Tu és um Deus bom. Muito obrigado, Senhor. E vá trazendo sua mão ao seu coração. E eu gostaria de convidar você que está sentado a ficar em pé um pouquinho. Atitude de guerreiro, você é um defensor da vida, você é uma defensora da vida, né? Atitude fala muito na oração, e atitude fala na ação. E durante esse dia, eu pelo menos desde o início, estou ouvindo, desde o Padre Zé Eduardo, agora com o Padre Paulo, que nós temos que estar atentos a todas essas situações. E me recordo desde o Padre Eduardo, também passando pelo Padre Paulo, que devemos fazer tudo isso, mas no espírito de contemplação, de oração, porque sem isso nós não vamos ter força. Aí o inimigo fica mais forte. Então, na atitude de guerreiro, de guerreira, com a mão no seu coração, se você deseja fazer, feche seus olhos um pouquinho e peça ao Espírito Santo essa graça nesse momento. E qual é a graça que eu quero que você peça? Eu não sei, você sabe. Diante do que você ouviu nesse dia, peça a graça que você mais precisa nessa hora. E estamos nesse momento privilegiado, às 3 horas, a hora da misericórdia. Peça ao Senhor a graça que você mais precisa agora. Coloque-se diante de Jesus na cruz e peça a graça que você mais necessita para você seguir nesse apostolado, nessa luta. Quem sabe a graça da cura do coração, quem sabe a graça de um novo ânimo, quem sabe a graça de ter uma inteligência iluminada, você que quem sabe se sente tão limitado, tão pequeno, diante de tamanho desafio, que é o desafio de defender a vida, de defender aqueles que são mais vulneráveis, e você se sente muito pequeno, e de fato somos pequenos, mas quem sabe esse sentimento de pequenez, que é lindo diante da grandeza de Deus, se transformou num complexo de inferioridade. Peça a Jesus agora a graça que Ele mesmo recebeu do Pai, de ir além do sofrimento, passar e deixar ali naquele caminho da cruz até mesmo as blasfêmias, injúrias, agressões,
cusparadas, como o Padre Eduardo dizia na manhã. Quem sabe você já viveu tudo isso até mesmo na sua luta pela vida. Tanta agressão muitas vezes, palavras duras, maldições que são lançadas sobre nós. Mas Ele, o Deus da vida, viveu isso antes que nós. E nos ensinou que se estamos com Ele e se fazemos tudo por Ele, com Ele e nele alcançaremos a vitória. Quer salvar as vidas que Ele nos confia em cada uma das ações que fazemos. Por isso, com esse desejo, preparando o nosso coração para ouvir o que vamos ouvir nesse momento, convido você a cantar esse refrão junto comigo. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Para encerrar, você aprendeu, cante com força agora. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Podemos ir nos sentando e rezando juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Continuamos então nossa reflexão a respeito da cultura da morte e agora gostaríamos de olhar mais o outro lado da moeda, ou seja, a nossa reação. Nós vimos que eles conseguem tudo isso porque eles têm uma finalidade e então, com esta finalidade, eles escolheram os meios e eles então vão estudando as estratégias, refazendo as estratégias. E é somente através de muito investimento de estudo que eles conseguem ter essas vitórias que eles alcançam. No entanto, nós, todos cristãos, temos do nosso lado uma grande vantagem. Deixa eu explicar para vocês. Nós temos do nosso lado uma coisa chamada verdade. E a verdade, ela possui nela mesma um brilho, de tal forma que nós só precisamos buscar incessantemente a verdade, servir a essa verdade, com uma vida séria de quem realmente quer servir a Deus no estudo, na oração, na obediência, no dia a dia, que não existe, gente, não existe nenhuma possibilidade da cultura da morte vencer. Só acontece o seguinte, para isso nós precisamos nos acordar, porque eles só conseguem as vitórias que eles conseguem, por quê? Porque
é como se nós, cristãos, estivéssemos dormindo. Nós estamos dormindo. E o pior discurso, a pior ideologia, a pior mentira que foi colocada no nosso meio é exatamente a mentira de que eles já ganharam, que é tudo inevitável e que não tem conserto. É exatamente o contrário, gente. É exatamente, deixa eu fazer uma comparação para você entender. É como se você tivesse uma pessoa aqui, o guarda, você tem aqui o segurança do banco, que tem uma metralhadora na mão. E você tem o agressor, que vai lá roubar o banco, e ele não tem arma nenhuma. Mas ele é bom de conversa e consegue convencer você de que a sua metralhadora não funciona e de que ele está armado, quando na verdade ele não tem arma nenhuma. E você convencido disso, deixa ele entrar no banco. É isso que acontece com relação à cultura da morte. Nós, cristãos, temos do nosso lado, gente, nós temos a verdade, uma verdade que está inscrita no ser das coisas. Por mais que se crie, deixa eu, só para você entender, por mais que se crie uma ideologia que diga para as mulheres que elas não devem ser mães, não devem desejar ser mães, não devem querer ser mães, essa ideologia ela só fica de pé artificialmente, porque no dia que ela parar de ser alimentada, as mulheres vão voltar a querer ser mãe. E só fica de pé artificialmente. Claro que é um artificialmente com muitos artifícios que são a modificação das instituições, as perversões institucionais. E não é que a coisa seja assim tão simples, eles montam as coisas para continuarem de pé. Mas nós temos do nosso lado a natureza da mulher que quer ser mãe. E para você convencer uma mulher de que ela não queira ser mãe, você precisa de movimento contínuo, que eles montam instituições para continuar rodando esse negócio na cabeça das pessoas, claro. E aí eles conseguem vencer. Mas no dia que você parar com isso, as coisas voltam. Porque nós temos a verdade da mulher. Nós temos a verdade de que o homem foi feito para a mulher foi feita para o homem. Qual é a ideologia que vai continuar montando na cabeça das pessoas uma mentira desse tamanho? Então eles só conseguem vencer, gente, porque nós estamos dormindo. Só que para nós vencermos, nós temos que estudar o método da vitória deles e ver como é que eles estão fazendo mudanças institucionais para fazer com que as coisas vão nessa direção. Bom, isso é somente uma introdução. Vamos ao assunto que interessa dessa história de estudo. Eu quero que vocês entendam o seguinte: o que é que está acontecendo atualmente com a humanidade? Vamos partir de um princípio, uma lei da realidade. Tudo que se move é movido por alguma coisa. Isso é uma lei básica. Tá? Então, por exemplo, eu posso mover esse copo aqui. Eu estou movendo o copo. Mas eu estou movendo esse copo com violência. Não parece que é com violência, mas é com violência. Por quê? Porque o copo não está cooperando. Eu estou arrastando o copo para onde eu quiser. Se eu disser para o copo, se eu fizer assim para o copo, copinho, vem cá, vem. O copo não vem.
Está entendendo? Ele não tem um organismo para reagir a esse estímulo. Tudo que se move é movido por alguma coisa. Você pode mover por violência ou você pode mover organicamente. Outro exemplo. Como que você move uma planta para que ela cresça? Você cava ao redor, põe adubo, depois você rega, leva a plantinha para o sol e ela se move, ou seja, ela vai crescendo, porque ela tem um organismo ali para crescer. Mas se você pegar uma pedra, não adianta você adubar, não adianta regar a pedra, não adianta pôr a pedra no sol, ela não vai crescer, estamos de acordo? Para você mover a pedra, você tem que dar um chute nela e rezar para não quebrar o dedão. Está entendendo? Porque você só pode mover uma pedra com violência, ela não tem organismo. Agora vejam, eu dei o exemplo para vocês de um organismo vegetal, uma planta. Um organismo animal, um cachorrinho que vem cá cachorrinho. Mas existe um outro tipo de organismo, que não é o organismo dos animais. Existe o organismo humano. E como é que se move um ser humano? O ser humano se move com a verdade. Problema. As nossas escolas e universidades estão todas montadas para mover as pessoas como animais e não como seres humanos. Para mover as pessoas a partir do organismo animal e não a partir do organismo humano, da verdade. Deixa eu explicar. Você vai a uma faculdade, o professor lança uma ideia, casamento gay. Aí o católico, bobo, né, levanta a mão e diz, eu não concordo. Era tudo o que aquele professor queria. Que um idiota levantasse a mão dizendo que não concorda. Aí pergunta, por que você não concorda? Porque eu sou católico e a igreja diz que isso é pecado. Pronto. Aí você pôs o tapete vermelho para ele chegar lá e matar você. Matar você. Aí ele vai dizer, essa igreja católica intolerante, medieval, inquisidora, que matou milhões de pessoas na Inquisição, essa igreja católica corrupta, com esses padres pedófilos, essa igreja que você quer servir, você é um intolerante, você é um homófobo, você é uma pessoa bitolada, fechada, você é perigoso. Você quer que os homossexuais sejam assassinados, etc, etc, etc. Pronto. O mesmo professor continua a investigação dele em sala de aula. E vocês, o que vocês acham do casamento gay? Aí você acha sempre aquele bicho grilo lá no meio da aula, né? Que é mais hippie, etc e tal, dizia, eu não vejo problema nenhum. Se eles se amam, qual é o problema? O amor é livre. Pronto, aí o professor diz, isso mesmo, você é uma pessoa aberta, você que está à altura dos tempos modernos, isso é exemplo de tolerância, de aceitação do diferente, da diversidade, porque é bonito quando é diverso, quando é diferente, etc. Ponto. Pergunto, o que é que esse professor fez? Atenção, este professor em momento algum argumentou, eu quero que vocês notem isso, ele não apresentou um único argumento sequer para defender o casamento homossexual. Eu até aceitaria um debate. Meu sonho de consumo seria
que uma pessoa dessas aceitasse debater. Mas eles não querem mais debater. Porque debater é mover as pessoas com uma coisa chamada verdade. Quando eles convidam um padre, um católico, para esses programas, para esses talk shows, eles sabem perfeitamente que eles devem fazer todo o esforço possível para jamais entrar num verdadeiro debate. Eles só entram num processo de intimidação animal. Ou seja, como é que você move um animal? Ou através do chicote ou através da cenoura, você entendeu? Você tem um jumento, você vai mover o jumento com o chicote, ou então vai pôr uma cenourinha na frente do jumento, e o jumento vai. Ou é o bastão, ou é a cenoura. Como é que você... Gente, tudo que se move é movido por alguma coisa. Como é que você move um organismo animal? A lei do organismo animal é: foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Se você, em sala de aula, é aniquilado pelo seu professor e apresentado como inquisidor, intolerante, fechado, assassino, homofóbico, etc. e tal, isso daí simplesmente chama-se o bastão, é o chicote. Pode ser que você, católico, não mude de ideia, mas você está servindo de saco de pancadas para o seu professor e está intimidando os seus colegas que jamais na face da terra vão querer ter a sua posição para não apanhar daquele jeito. É assim que se educam as pessoas hoje em dia. As nossas escolas e as nossas universidades não educam as pessoas com a verdade. Não existe argumentação de verdade, existe simplesmente adestramento. Gente, são técnicas de domestificação animal, técnicas de adestramento animal. Isto que eu estou dizendo desta forma, pode ser que o professor universitário nem se reconheça nisso. Mas acontece o seguinte, gente, não é que ele necessariamente ele estudou profundamente isso do jeito que eu estou apresentando aqui. Ele simplesmente vai repetindo mimeticamente aquilo que aprendeu dos outros. Isso chama-se macaquice, entendeu? Ele também é um macaquinho. Ele é um macaco que aprendeu a adestrar outros macaquinhos. Mas isto não é mover seres humanos. É assim que se educam as pessoas na televisão, na internet, nas faculdades, nas escolas. As pessoas estão sendo adestradas como bicho. Só que acontece o seguinte, o bicho chamado ser humano, não é? Ele não se move somente com a dor física, ele também tem dor moral, tem o terrorismo. Por exemplo, como é que você faz com que uma mulher pare de querer engravidar? Basta você colocar, não é, na cabeça de um ginecologista ou obstetra as falsas informações da pseudociência que eles estão querendo implantar. Se você engravidar, você está correndo um sério risco. Você faz tortura psicológica com a mulher e ela não vai querer engravidar por coisa nenhuma nesse planeta. Eu não estou dizendo, atenção, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que todos os ginecologistas que dizem isso estão fazendo tortura psicológica. Mas o que eu estou dizendo é que, infelizmente, a experiência de Provida nos mostra que quando você ouve esse tipo de frase de um médico, infelizmente, com muita frequência, o que ele está fazendo é simplesmente tortura psicológica. Terrorismo psicológico na mulher para que ela não engravide mais. Entende?
para que ela não engravide mais, simplesmente isso. E assim vai, as pessoas vão sendo adestradas. Qual é a raiva que as pessoas têm do site padrepauloricardo.org? É que os seres humanos, o organismo humano não se move através do foge da dor, busca o prazer. Esse é o organismo animal. O organismo humano se move com uma coisa chamada verdade. Quando você argumenta, mostra a verdade para a pessoa enxerga aquela verdade e ela não pode dizer que não está enxergando a verdade. E uma vez que ela enxergou a verdade, ela muda. Ou se ela não muda, mesmo que ela continue na sem vergonhice, ela fica profundamente incomodada de não mudar, porque ela viu a verdade. Aí o pessoal vem me acusar e dizer, esses são os discípulos do Padre Paulo Ricardo, porque ele faz lavagem cerebral. Gente, em terra de cego, quem tem um olho é vesgo. É caolho, perdão, a palavra certa. Em terra de cego, quem tem um olho é caolho. Gente, eu sou somente um caolho que estou tentando mover vocês com a verdade eterna que a igreja ensina há 2000 anos e com os estudos baseados nas verdades encontradas. Ponto e acabou, só isso. Vocês querem me contestar e dizer que eu estou errado? Por favor, apresentem argumentos. Mas a única coisa que o povo é capaz de apresentar são xingamentos. A única coisa que eles são capazes de dizer é que eu sou medieval, que eu uso batina preta, que eu sou intolerante. Que eu sou inquisidor. Que eu sou fechado. Tudo bem. Mas se você está argumentando com um animal, isso serve. Você intimida algumas pessoas e tem, de fato, algumas pessoas que não querem nem chegar perto do meu site, porque senão eles vão ser contaminadas. Ser contaminados, entenderam? Só que tudo que se move é movido por alguma coisa. Eu não pretendo mover vocês a partir de sensações animais, mas somente a partir de argumentos baseados na verdade dos fatos, nas verdades dos princípios. Somente isso. E você tem uma forma muito simples de não concordar comigo, estudar mais do que eu e mostrar que eu estou errado. Então, por favor, não concordem comigo. Prestem esse serviço à humanidade. Não concordem com o Padre Paulo Ricardo, por favor. Não aceitem. Gente, você que está aqui, que está participando dessa palestra, que está assistindo em casa, pelo amor de Deus, não concorde comigo. Vá estudar e vá buscar as fontes primárias de tudo que eu estou lhe dizendo. E quando você encontrar os fatos, abrace a verdade. É assim que as pessoas humanas são movidas. Pela verdade. Chega de adestramento de animais. Por quê? Porque o que está acontecendo, gente, é que essas fundações internacionais e toda a militância ao redor delas, eles estudam o comportamento humano e eles querem nos adestrar. E eles criam ou pervertem instituições que vão mudando o nosso comportamento a partir dessa questão do adestramento. Mas aqui não para o que eu tinha para dizer para vocês. Porque eu tenho uma coisa mais fantástica ainda para dizer para vocês. Que é o fato
de que não existem somente dois organismos em você. Em você tem um organismo animal, que foge da dor, busca o prazer, foge da dor, busca o prazer, foge da dor, busca o prazer. E em você existe o organismo humano, que busca a verdade e é movido pela verdade. Mas você que é católico, quem é católico diz amém. Levanta a mão e diz: com a graça de Deus, eu sou batizado, sou filho de Deus. Muito bem. Existe em você um organismo sobrenatural, um organismo divino, divino, que se você, aí que vem o problema, pronto, aí, negócio, é o se. Se você está em estado de graça, se não está, toma vergonha na cara e vai confessar. Se você está em estado de graça, você tem um organismo sobrenatural que é movido pela graça divina. E isto é importante dentro do nosso caminho de luta pró-vida e pró-família. Porque isto permite que os nossos estudos sejam turbinados. Deixa eu explicar para você. Houve a conversão de um homem chamado Santo Agostinho, que é um exemplo luminoso para o cristianismo. Por quê? Porque a conversão de Santo Agostinho foi diferente de todas as outras conversões. Como é que acontecem as conversões das pessoas? Geralmente acontece o seguinte: você está numa pregação, ou você lê um livro, a vida de um santo, assiste um filme, o testemunho de uma pessoa, etc. e tal, e você então vê a feiura moral do que você está vivendo. Vê o quanto você é egoísta, vê o quanto você é mau, vê o quanto você é sem vergonha, vê o quanto você não sabe amar, e aí você fica chocado pela beleza do amor, do Cristo, do Evangelho, dos seus santos, etc. e tal, é tocado pela graça e você muda de vida. Ou seja, as conversões geralmente são assim: eu era um bêbado, eu vivia drogado, entendeu? Geralmente são conversões morais. Mas Santo Agostinho foi diferente. Santo Agostinho era um filósofo. E ele começou a buscar a verdade, e ele estudava, ou seja, o organismo que foi movido em Agostinho foi o organismo da verdade. Está entendendo? Que buscava a verdade. Enquanto as outras pessoas se convertem porque estavam se comportando como animais e veem que não devem ser assim e começam a se mover de outra forma, Santo Agostinho, ele estava buscando a verdade, ou seja, o organismo humano dele buscava a verdade, e ele de tanto buscar a verdade, ele estudava filosofia e foi estudando, até que finalmente ele encontrou a verdade. E ele se converteu. E se convertendo, claro, se converteu pela graça de Deus, não tem dúvida nenhuma. Mas o que acontece é o seguinte, é que ele, como filósofo, começou a notar que depois da conversão, depois que ele foi batizado, depois que ele deixou a vida de pecado, depois que ele deixou a vida de miséria dele, ele se punha a estudar problemas filosóficos, os mesmos problemas filosóficos que antes ele estudava, e ele começou a notar que a inteligência dele estava turbinada. Ele começou a notar que estava mais fácil. Por quê? Porque a nossa inteligência, ela pode ser iluminada por dois tipos de luzes. Existe a luz natural da razão. Então, quando eu dou aula para uma pessoa
mesmo pagão, mesmo pecador, e eu digo a verdade, e eu argumento a verdade, e eu mostro a verdade, se esta pessoa, honestamente, estiver aberta a argumentar e a raciocinar, porque pode ser que ela esteja simplesmente fechada por debilidade moral ou por maldade. Está entendendo? Tem gente que não se abre para a verdade simplesmente porque falta coluna vertebral moral. Está entendendo? Então, eu posso mover uma pessoa com o argumento racional, com a luz racional da razão, e a pessoa muda. Mas se eu fizer a mesma coisa com uma pessoa que está em estado de graça, esta pessoa que está em estado de graça, ela compreende as coisas mais facilmente porque ela tem uma outra luz. É a luz sobrenatural da graça de Deus. Tem mais luz, a gente enxerga mais. A inteligência é uma espécie de visão. Se eu estivesse aqui, nesse auditório, e tivesse só uma velinha acesa, a gente enxergaria alguma coisa, mas ia enxergar muito pouco. Mas se eu ponho uns holofotes assim iluminando, a gente enxerga muito mais. Tem mais luz, a gente enxerga mais. Então Santo Agostinho notou isso. Notou que, iluminado pela luz da graça, ele se debruçava sobre os mesmos problemas filosóficos que antes ele investigava quando era pagão e pecador, e ele começava a enxergar melhor e mais facilmente. Mas aí é necessário que você esteja em estado de graça. E aqui deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe no meu site um curso sobre pornografia e masturbação. Não sei se vocês já viram, não é, esse curso. É um curso onde eu tento, no final eu termino falando da graça de Deus, mas dou uma pincelada bem de leve, mas é um curso onde eu tento apelar às pessoas racionais para que enxerguem o mal da pornografia e da masturbação. E dentro da realidade da masturbação e da pornografia, existe uma descoberta científica de que quando as pessoas são depravadas sexualmente, elas ficam mais burras. Me desculpe de usar essa palavra, mas só para simplificar a conversa. Por quê? Porque isso afeta inclusive o cérebro da pessoa. Existem modificações, ou seja, desde 2006, quando se vulgarizou no mundo inteiro a internet rápida, e as pessoas puderam ter acesso muito mais fácil à pornografia, a assistir vídeos em quantidade ilimitada, porque agora tem uma internet rápida, se começou a notar uma mudança no cérebro das pessoas, e os cientistas começaram a estudar isso e a ver essa realidade, e começaram a ver isso tudo. Uma das coisas que eu quero fazer vocês notarem é que o pecado emburrece. Mas isso se nota, inclusive, cerebralmente. Mas eu quero... Cérebro ainda é organismo animal, está entendendo? Cérebro ainda é animal. Mas o cérebro é uma das condições necessárias para a inteligência da alma, tá? Para que se manifeste essa realidade. Isso nos indica, essa modificação cerebral lá, nos indica outra coisa lá na alma, que a ciência não é capaz de enxergar, mas que nós cristãos somos capazes de enxergar através, não somente da fé, mas através até da nossa própria experiência. Quando você está em estado de graça, você realmente fica mais predisposto a enxergar a verdade. Então, o que eu aconselho a todos vocês que querem estudar, não é,
verdadeiramente estudar a verdade de Deus com relação à vida e à família. Vocês precisam se manter também em estado de graça, comungar frequentemente e ter uma vida espiritual. Confessar, comungar, comungar, confessar, confessar, comungar, comungar, confessar, confessar, comungar. Mas tem que comungar e confessar direito. Como é que é confessar direito? Confessar direito é o seguinte: você confessa não os pecados que você sente. Deus revelou para nós o que é pecado. Você acredita nele, você confessa e detesta aquilo que você fez, porque Deus te revelou que aquilo é pecado. As pessoas, às vezes, para se confessar, elas querem esperar, sei lá, que mudança emocional dentro delas. Não precisa disso. Não precisa disso. Se o drogado acha que a droga é uma coisa gostosa, ele acha a coisa mais maravilhosa do mundo, ele quer, se dependesse dele, ele quer continuar usando droga, porque é gostoso para dedéu. Só que a revelação divina diz para ele que aquilo é pecado. Uma vez que ele tem fé e recebeu essa informação e crê que aquilo é pecado, comece a detestar o que você faz. Continua gostoso, mas num ato de vontade diz: Deus está me revelando que isso não presta, então não presta. Ponto, acabou. Eu acho que é gostoso, mas Deus revelou, Ele que sabe, eu não sei, eu sou idiota. Deteste o pecado, porque Deus está revelando que isto é pecado. Faça um propósito sério e se confesse. E procure viver em estado de graça. Uma vez que você vive em estado de graça, você precisa então comungar com frequência. Por que é que a comunhão é importante? A comunhão é importante, gente, porque o crescimento do nosso organismo espiritual, ele se dá pelo toque da graça. E a graça é nosso Senhor Jesus Cristo, que está presente na Eucaristia. Mas você precisa comungar direito. O que é comungar direito? Você precisa comungar de um jeito que você esteja aberto à ação do Cristo pela fé. Usa uma comparação do Evangelho. Jesus estava entrando na cidade de Cafarnaum, um bando de gente lá, né, apinhada para ver ele, e o empurra danado, e todo mundo tocando em Jesus, e todo mundo empurrando Jesus e tocando em Jesus. Lá vai Jesus para ressuscitar a filha de Jairo. No meio do caminho, uma mulher com hemorragia chega lá e toca na veste de Jesus. Jesus diz: alguém me tocou. Aí São Pedro diz: Jesus está com miolo mole. Jesus enlouqueceu. Jesus, está todo mundo tocando em você aqui, Jesus. Aqui, ó. É uma multidão. Não, alguém me tocou. Quando você vai à igreja lá na sua paróquia, tem uma multidão comungando. A sua comunhão tem que ser uma comunhão com fé. O seu toque, você deve tocar Jesus. E Jesus deve tocar você na comunhão de uma forma que você esteja aberto a Ele e haja uma grande diferença. É como se dissesse assim: tem uma multidão comungando. De repente, você recebe a comunhão, corpo de Cristo, amém. E Jesus diz: alguém me tocou. Alguém finalmente comungou. É você. Você precisa comungar com fé. Agora, comungar com fé não é você voltar para o banco, pegar o folheto de música e ficar distraído. Comungar com fé não é o padre dar a bênção final e você ir em paz e o Senhor vos alcance, porque você já está lá na calçada conversando potoca. Comungar com fé é você entender que enquanto a aparência de pão
enquanto a aparência de pão está no seu estômago, Deus, Criador do céu e da terra, está tocando você fisicamente através da sua presença sacramental e você não pode desprezar essa presença e tem que se abrir à graça. Se você fizer isso, você vai comungar e comungar bem. Insisto nisso por quê? Porque nós estamos aqui num caminho, gente, em que nós precisamos combater os nossos adversários, mas precisamos combater com todas as armas. Nós temos que entender que a maior parte dos argumentos deles, eles usam argumentos intimidatórios e não movem as pessoas tanto pela verdade, como eles adestram animais. Nós temos que buscar a verdade e com a nossa inteligência, o organismo humano ele se move pela verdade. Mas nós temos uma vantagem e uma arma secreta. Nós católicos, nós temos o estado de graça e a comunhão, onde você, em estado de graça, arrependido dos seus pecados, pode comungar e ali vai haver um toque da graça, você vai começar a ver o seu organismo espiritual se desenvolvendo e você crescendo espiritualmente. E isso vai, creia em mim, vai ajudar muito a sua vida intelectual e o seu conhecimento das coisas. Nós precisamos estudar. E o Senhor vai dizer assim, padre, mas por que esse intelectualismo do Senhor? Não é intelectualismo, gente. Deixa eu dizer para você uma coisa. Deus quer nos mover, mas Ele não vai nos mover com violência. Você pode mover o seu cachorrinho de duas maneiras. Você pode chegar aqui, vem cá, Totó, vem cá. E ele vem. Mas se ele não quiser vir, você pega a coleira e arrasta o desgraçado. Vem cá, sem vergonha. Você usou violência com o seu cachorro, sim ou não? Porque ele em nada colaborou para aquele movimento. Deus quer nos mover, mas Ele não vai nos mover com violência. Pode acontecer na história da igreja que por alguma razão extraordinária Deus mova alguém por violência. Por exemplo, São Paulo apóstolo. São Paulo apóstolo foi movido com violência. Ele não estava procurando Jesus, ele não estava nem aí com Jesus, ele estava perseguindo os cristãos, ele estava no caminho de Damasco e de repente, caiu no chão. Mas é porque Deus tinha uma vocação muito especial para aquele homem. Mas você não fique esperando uma luz no caminho de Damasco, meu irmão. A maior parte de nós, Deus vai nos movendo e vai nos movendo aos poucos, de tal forma que você nem nota, mas quando você olha para trás, você vê que você está irreconhecível do tanto que você mudou pela ação de Deus na sua vida. Eu não sei você, mas eu vou fazer 25 anos de padre o ano que vem. Eu olho para trás, eu não reconheço o padre Paulo que foi ordenado por São João Paulo II há quase 25 anos atrás. Hoje estamos celebrando a festa do santo que me ordenou padre. Eu estou tão diferente que naquela época eu tinha cabelo. O pessoal publica aí na internet a minha foto de ordenação, tem que escrever embaixo, Padre Paulo, porque ninguém acredita. Mas a mudança maior não foram os cabelos. Sinceramente, assim, levaria muito tempo eu descrever as mudanças que houve na minha alma durante esses anos. E Deus quer mudar você também. E quer me mudar ainda mais. Eu vou completar 49 anos, ano que vem 50 anos. A gente quer queira, quer não, gente, com 50 anos de idade, se você tem fé, você já começa a dizer, a morte pode vir qualquer hora dessa aí.
E eu devo dizer para vocês, gente, se eu morresse hoje, eu teria uma grande tristeza: ter morrido sem ser santo. Essa é a grande tristeza que eu tenho, que é de ainda não ser santo. Porque a grande desgraça não é tanto o sujeito que vai para o inferno. A grande desgraça para a humanidade, para ele é a desgraça maior, tudo bem, mas digo, para a humanidade, a grande desgraça não é um sujeito ir para o inferno. Porque quem vai para o inferno, leva com ele umas 10 pessoas, vai. Né? A não ser que ele seja um cara muito caprichado, que pode levar mais gente. Mas a média dos condenados ao inferno leva no máximo umas 10 pessoas com ele. A pior desgraça é o cara entrar no céu sem ser santo. Porque ele entra no céu sozinho. Mas se ele entrasse no céu como santo, ele entraria no céu com a multidão. Portanto, para cada católico preguiçoso e sem vergonha, que entra no céu sem ser santo, depois do purgatório, ou porque pegou indulgência plenária no meio do caminho, para cada católico preguiçoso que entra no céu sem ser santo, está na conta bancária dele uma multidão que foi para o inferno porque ele não foi santo, porque se ele tivesse sido santo, aquela multidão tinha entrado no céu com ele. Essa é a verdadeira desgraça. O Concílio Vaticano II nos diz que nós somos chamados à santidade, uma vocação universal à santidade. Nós estamos aqui hoje para falar da nossa luta pró-vida e pró-família. E você está dizendo, padre, não vim aqui para ouvir conselho espiritual de pregação. Mas eu devo dizer para vocês, gente, nós somos pró-vida e pró-família, porque essa vida com V minúsculo, ela é o início de uma vida com V maiúsculo no céu. E essa família com F minúsculo é o início de uma família com F maiúsculo que nós vamos ter lá no céu. E essa é a razão. Porque se Rockefeller tinha uma causa final, nós também temos a nossa causa final. E se nós perdermos a causa final, nós vamos perder o nosso rumo. Como eu falei na primeira palestra. A minha primeira palestra era simplesmente para mostrar para vocês que existe uma causa final. Eles colocaram os meios e eles estão aí fazendo de tudo, das tripas coração, para chegar lá. Nós temos uma causa final. A nossa causa final é o céu. Deus nos chamou para nós sermos santos, mas não somente santos no céu. Nós somos chamados a ser santos aqui nessa terra. Você quer ser verdadeiramente pró-vida, você não pode ser bonzinho. Você tem que ser santo. Chega de bonzinho. Bonzinho não vai resolver a situação. Eu não sei quanto a vocês, mas existem pessoas que são assim, e eu sou assim. Tem gente que não consegue o meio termo. É como os anjos. Eu não sou anjo, não, estou só comparando. Calma. É como os anjos. Mas os anjos, eles não conseguem fazer pecados veniais, sabia disso? Não tem pecado venial para anjo. O anjo, ou ele é muito bom ou ele é muito ruim. Se ele cometer um pecado, já é mortal e é o quinto dos infernos. Mas se ele for bom, ele é muito bom. Existem pessoas que são assim, e me desculpe, eu sou uma delas. Ou eu procuro Deus e estou com Deus o tempo todo, ou então eu vou ser a maior desgraça para a humanidade. E para mim mesmo. Eu sou padre porque eu não tenho cura. Se eu for um cristão assim, médio, casado, mulher e filhos, etc e tal, indo à missa só no domingo, pagando dízimo e rezando o terço, me desculpe, esse caminho não me leva para o céu. Porque se eu procurar esse caminho de mediocridade, eu vou ser uma desgraça. E eu vou cometer
tantos pecados e tantas misérias. E isso me leva a crer que muitas dessas pessoas que estão na cultura da morte e que estão fazendo coisas medonhas e terríveis, na verdade, são pessoas que Deus projetou para uma grande santidade. Eu olho para Rockefeller e eu não tenho raiva dele. O que eu tenho é vergonha de mim. Porque eu olho para Rockefeller e digo assim: se ele tivesse recebido a graça que eu recebi, ele seria um grande santo. E eu recebi a graça e ainda não sou santo. Eu sou pior do que Rockefeller. Porque se ele tivesse recebido as graças que eu recebi, nós estaríamos provavelmente diante de uma imagem de Rockefeller ajoelhados rezando para São John Rockefeller. E você? Vai deixar a graça de Deus passar? Tenho medo do Deus que passa e não volta mais. Nós temos uma causa final. Rockefeller tinha uma causa final. Ele queria o bem da humanidade, teoricamente. Ele queria a paz mundial. Para isso ele se predispôs a construir um governo mundial e diminuir a população do planeta, e aí a estudar constantemente, pagar. Ele gastou bilhões de dólares em equipes estudando meios para chegar lá. Nós temos uma causa final, que é o reino dos céus. Nós temos uma causa final. Mas o meio que nós temos para alcançar essa causa final, nosso Senhor Jesus Cristo nos colocou antes de subir ao céu. Ele disse: ide, fazei discípulos. Ou seja, ensinai. O cristianismo, entre outras coisas, é mais do que isso, mas entre outras coisas, ele é um projeto educacional, ide, ensinai. Mas você vai ensinar o que, seu jumento, se você não quer estudar? Que história é essa? Ide, ensinai. Então, você precisa buscar a verdade. Parar de se mover por sensações. Deixa eu dizer para você muito claramente. Deus é tão bom que Ele move até o nosso organismo animal. Porque Ele vê a nossa miséria. Então pode acontecer, gente, que você, num momento de oração, num testemunho, num grupo de oração, num acontecimento aqui na Canção Nova, em qualquer lugar do planeta, pode acontecer que você seja tocado pela graça, e a graça que toca a sua alma reverbera no seu corpo, e você tem uma sensação física chamada consolação. Você cai em lágrimas, você sente um conforto espiritual, você sente uma sensação, você sente uma coisa boa e você se converte. Misericórdia de Deus com você, que foi ao nível animal no qual você se encontrava. Causou alguma reação no seu corpo? Tudo que se move é movido por alguma coisa. Ele moveu o seu corpo. É a graça de Deus que tocou a alma e reverberou no corpo. Opa, que legal rezar, que legal estar com Jesus. Oi, que consolação. Eu senti a unção. Na verdade, você não sentiu unção. Unção não se sente. O que você sentiu foi o revérbero da unção no seu corpo, está entendendo? Porque às vezes você recebe a unção, mas não atinge o corpo. O problema é esse.
Não é necessário nenhuma sensação física para que a graça esteja atuando em você. Às vezes Deus tem tanta misericórdia que Ele te dá uma sensação física também. Como diz o profeta Oséias, Deus nos atrai por vínculos humanos, né? Deus sabe da nossa miséria, Ele sabe que nós não somos anjos, nós somos seres humanos. Os seres humanos têm corpo e Deus usa o nosso corpo também. Eu não estou aqui fazendo um discurso contra as sensações físicas. O que eu estou dizendo é não busque as sensações físicas. Se Deus der, amém, glória a Deus. Mas se Ele não der, meu irmãozinho, tudo que se move é movido por alguma coisa. Comece a se mover pela verdade. Comece a se mover pela graça. E não fique esperando sensações físicas, porque Deus não vai mandar todos os dias. Às vezes sim, às vezes não. Está entendendo? Mas o que interessa para nós, gente, é que você esteja aberto a mudar a sua vida, porque Deus quer fazer de você um grande santo, e os grandes santos são aqueles que buscam a verdade. Você precisa de uma vida espiritual que cada vez mais busque a verdade, numa vida de oração, de meditação constante das verdades de Deus, e também de estudo e de busca da verdade, porque se nós não estudarmos as estratégias que são usadas pela cultura da morte, nós vamos ser levados por esse tsunami. E também, se você não estudar a verdade de Deus, que está tanto no Evangelho e na revelação divina, como na estrutura da realidade, filosoficamente alcançável pela razão humana que pode ser iluminada pela luz natural, se você for somente um pagão, e pela luz sobrenatural, se você for um cristão em estado de graça. Se você fizer esses estudos, então as coisas vão para frente. Nós vemos qual é a nossa finalidade. Nós então precisamos nos predispor. Então, se nós vamos para o céu, gente, não tem outro caminho. É a graça de Deus. Então vamos lá. Não é? Vamos lá. Ele nos chama. Não é um privilégio nós estarmos aqui? Não é um privilégio de Deus? Gente, todos nós poderíamos estar agora numa conferência, não é? De defesa do aborto, ou da ideologia de gênero, não é? Do lado de lá. Deus nos deu a graça. Agora eu tenho certeza também que do lado de lá não estão inimigos. Do lado de lá estão pessoas que são chamadas por Deus também à mesma santidade, à mesma verdade do Evangelho, e se elas tivessem a oportunidade e a graça que nós tivemos, elas estariam aqui conosco. Mas talvez elas não estejam aqui conosco exatamente por nossa culpa, por nós não estudarmos o suficiente e por nós não nos dedicarmos o suficiente. Um apostolado corpo a corpo, que vai pescando as pessoas para Deus. Onde a melhor coisa que você deve fazer para aprender, sabe qual é? Padre, não sei como é que eu faço para estudar. Então faz o seguinte, arranje um grupo de alunos. Quando você tiver que ensinar, você vai saber. Comece a estudar. E estudando, transmitir. A ensinar os outros aquilo que você está aprendendo. Quando Jesus foi para o céu, a missão que Ele deu aos seus discípulos é: ide e ensinai. Quem que você está ensinando? Quem que você está tirando das trevas da ignorância? Ah, mas eu não sei. Então por isso que você precisa estudar, uai. É uma caridade. Nós estamos no ano da misericórdia. Uma das obras de misericórdia espiritual, né, é ensinar a verdade aos ignorantes. Mas como que você vai ensinar a verdade aos ignorantes se você é um dos ignorantes? Então, com a graça e a misericórdia de Deus, peçamos a Ele que nos ajude nesse caminho rumo aos céus. E para bem alcançarmos esse nosso intento, nós iremos agora ter a Santa Missa. Vamos ter agora um breve intervalo.
quero recordar para os que vão comungar que existe uma realidade chamada jejum eucarístico. Entendeu? Então você tem direito de beber água. Tá bom? E a gente volta colocando no altar de Deus todas essas intenções. Todo esse projeto extraordinário e maravilhoso de Deus, porque Ele nos chama também a converter todas essas pessoas e a levá-los todos para o céu, com a graça de Deus. Amém? Só uma coisinha aqui. Eu falei antes sobre